Olá, sejam bem-vindos ao ano mais abençoado de nossas vidas. É um prazer estar com você nesse 9º dia do nosso projeto de 12 dias de oração. O nosso tema hoje é: ore para que Deus trabalhe dentro de você, te fazendo a cada dia uma pessoa melhor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda meu Deus e conhece meu coração. Prova-me e conhece os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. A 9ª lei de qualidade de vida é a arte do autodiálogo, a mesa redonda do eu. Essa lei de qualidade de vida é um dos exercícios intelectuais mais importantes do ser humano, mas um dos menos praticados. O grau de sabedoria e maturidade de uma pessoa não é dado pelo quanto ela tem de cultura acadêmica, sucesso empresarial ou social, mas pela sua capacidade e frequência de fazer uma mesa redonda com seu próprio ser, de questionar seus pensamentos e emoções, de criticar suas verdades, de repensar sua vida e refazer caminhos. Uma pessoa pode ter vários cursos superiores, mas pode ser uma criança na sua capacidade de autodialogar e pensar e se repensar. Devemos não apenas falar sobre os nossos medos, mas com os nossos medos. Devemos não apenas dialogar sobre os nossos conflitos, mas com os nossos conflitos, com o nosso mau humor, intolerância e insegurança. Cada ser humano deve ter seus momentos particulares consigo mesmo. Deve exercitar, ser um grande amigo de si mesmo. Deve aprender a se interiorizar, caminhar nas trajetórias do seu ser e ter prazer no autodiálogo aberto, uma conversa íntima, uma reflexão existencial. Muitas pessoas se deprimem quando estão sozinhas, não sabem ser companheiras de si mesmas. O desrespeito a essa lei de qualidade de vida tem sido uma das mais importantes causas do adoecimento coletivo da sociedade moderna. Não me refiro às doenças clássicas catalogadas pela psiquiatria, mas ao estresse social, à síndrome do pensamento acelerado, à falta de proteção emocional, à solidão, à crise do diálogo. A mais grave solidão não é aquela que a sociedade nos abandona, mas aquela em que nós mesmos nos abandonamos. Muitas pessoas passam anos sem dialogar de maneira aberta, sincera e agradável consigo mesmo. Alguns nascem, crescem, morrem sem nunca ter tido um encontro marcante com a sua própria história. Parece loucura dialogar consigo mesmo, mas loucura é a ausência desse autodiálogo inteligente. Uma pessoa que pratica o autodiálogo não apenas tem mais condições de superar suas misérias psíquicas, mas também de se humanizar, ou seja, de se tornar tolerante, sereno, humilde, pois reconhece suas limitações e fragilidades. A mesa redonda do eu nos tira do trono do orgulho, da autossuficiência. Essa prática nos faz interiorizar e compreender que temos muitas falhas e limitações. Quando você entende sua pequenez, é fácil entender a pequenez dos outros. Quando nos colocamos num pedestal, é fácil julgar e condenar. A grandeza de um ser humano está na sua capacidade de se fazer pequeno para poder se colocar no lugar dos outros e entender o que está por trás das suas reações. Quem faz a mesa redonda do eu fortalece sua capacidade de ser autor da sua história, de tomar decisões, de fazer escolhas, de compreender que toda escolha implica em perdas e não somente em ganhos. A mesa redonda do eu não é simplesmente produzir um pensamento no silêncio da nossa mente, pois todos pensam. A técnica da mesa redonda do eu não é apenas reeditar o filme do inconsciente, mas objetiva principalmente construir janelas paralelas na memória, melhorando a paisagem do inconsciente, criando novos espaços para o raciocínio lúcido. Esses fenômenos estão entre os segredos mais importantes do funcionamento da mente humana. Se você entender, reconstruirá seus caminhos. A memória humana abre-se por janelas, que são pequenos territórios de leitura. Cada janela possui um grupo de arquivos que contém milhares de informações agregadas. Temos milhões de janelas no córtex cerebral. Algumas são belíssimas, geram prazer, coragem, respostas inteligentes. Outras são doentias, geram aflição, ódio e bloqueio. Às vezes brota em nós uma alegria sem motivo ou uma tristeza sem causa. Por quê? Porque abrimos algumas janelas aleatórias durante o dia e produzimos reações completamente distintas. Há muitos tipos de janelas doentias na memória. Janelas fóbicas,
que geram claustrofobia, fobia social, janelas obsessivas que geram ideias fixas, janelas antecipatórias que geram os pensamentos sobre amanhã, janelas da baixa autoestima e timidez que geram transtorno da autoimagem. Dependendo do volume de tensão produzido por uma janela, raiva, ódio, ansiedade, ela pode se tornar uma janela killer, ou seja, tornar uma área que obstrui drasticamente a leitura das demais janelas, impedindo-nos de raciocinar naquele momento. As janelas killer bloqueiam nossa inteligência, assassinam nossa lucidez, fazendo-nos reagir como animais, sob as raivas instintivas. Quantas vezes nós ferimos as pessoas que mais merecem nossa compreensão? Quantas vezes perdemos o controle de nossas reações e depois de baixar a temperatura da emoção percebemos que poderíamos ter tido uma atitude mais branda? Cuidado com as áreas, com as janelas killer de sua memória. As janelas killer podem transformar uma barata num monstro, um elevador num cubículo sem ar, uma reunião pública num tormento social. Muitas experiências negativas são arquivadas, gerando algumas janelas killer. Devemos tomar cuidado com essas janelas. Jesus tinha um autodiálogo profundo e aberto consigo mesmo. Embora fosse rodeado pelas multidões e tivesse uma agenda saturada de compromissos, ele tinha compromisso consigo mesmo. Sabia que somente uma pessoa que tem qualidade de vida pode gerar com segurança outras pessoas com qualidade de vida. Ele frequentemente procurava se isolar à beira da praia, no Monte das Oliveiras, nos jardins, nas longas caminhadas que fazia de cidade em cidade. Deixava até mesmo o convívio com seus discípulos, se interiorizava e tinha agradáveis conversas com seu pai e consigo mesmo. Certa vez, próximo ao mar da Galileia, ele pediu para que seus discípulos pegassem o barco e fossem na frente. Ele seguiu depois. Os discípulos apressados pegaram o barco e foram. Enquanto navegavam mar adentro, Jesus navegava para dentro de si mesmo, percorria as trajetórias do seu espírito e da sua alma. Estava orando. Suas orações não eram engessadas, formatadas, programadas, mas organizadas através de um diálogo inteligentíssimo e livre, capaz de gerar uma explosão reflexiva e um resgate pleno da liderança do eu. Ao fazê-lo, ele se tranquilizava, renovava suas forças, recobrava um sólido ânimo para continuar. Certa vez, um grupo de escribas e fariseus questionou Jesus sobre o fato de seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer. Os líderes de Israel tinham todo o ritual para fazer suas refeições. O mestre dava importância à higiene, à saúde física, mas o foco da sua preocupação era a higiene mental, o lixo que se acumulava no palco da inteligência. Para ele, as pessoas sempre eram contraditórias. Elas procuravam se livrar da sujeira exterior, mas não da invisível depositada no secreto da alma. Preocupavam-se corretamente com a alimentação física, mas não com a qualidade das ideias e emoções que nutriam sua personalidade. Ele diz: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem, porque o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O mestre da vida explicou que é do coração que procede os maus pensamentos, pessimistas, destrutivos, agressivos, fixos, insensíveis, pensamentos de morte física e emocional, de adultério, que é de traição a quem ama, traição da própria consciência, de furtos, de objetos, do direito dos outros, da liberdade alheia, da qualidade de vida, falsos testemunhos, injustiças, distorções, corrupções, interesses escusos. Quando Davi diz: sonda-me, ó Deus, e prova os meus pensamentos, veja se tem em mim algum caminho mau, isso é algo que nós devemos constantemente fazer. Viajar para dentro de nós e ver se existe algum caminho mau. E tudo aquilo que estiver em nossas vidas, que de alguma maneira possa nos prejudicar, que caia por terra em nome de Jesus. Hoje, nós iremos, antes da oração, fazer essa viagem para dentro de nós e ver tudo o que precisa ser mudado. E depois vamos orar, pedindo a Deus forças para endireitar os caminhos tortos que estão dentro de nós. Vamos orar. Que Deus te abençoe.